E glorificamos a Deus por essa rica oportunidade. Os irmãos sempre orando por mim, a nós conseguir, aleluia, falarmos hoje a respeito de um assunto muito importante para cada um de nós, a respeito de vitória. Qual o texto que nós já lemos, já fala, eu quero repetir sobre o versículo número 37, onde todas essas coisas são mais do que vencedor por aquele que nos amou. Amém? Então pode tomar esse centro. Romanos capítulo 8, versículo 37 do nosso texto. E nós sempre, aleluia, temos promessa de Deus em nossa vida. E quando a palavra de Deus está dizendo que todas essas coisas são mais do que vencedor por aquele que nos amou. E todos nós, irmãos, precisamos estar conscientizados a respeito da nossa responsabilidade. Vencedor é aquele que sabe o que quer e onde vai chegar. Então, tudo que nós temos que fazer, aleluia, precisa que nós façamos com objetivo. O objetivo e ter como obsessão que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Porque isso nós aprendemos, entendeu? Que a Bíblia nos relata que são mais que vencedor, e porque a diferença é que muitas vezes nós alcançamos. Então, se o tempo permitir, vou falar a respeito de 7, aleluia, recursos que nós possamos ser vencedores. Então, o primeiro ponto é falar, né, assim, que a nossa vitória depende da medida da nossa fé. Segundo ponto, a nossa vitória depende do nosso grau de comunhão com Deus. Terceiro ponto, nós vamos falar sobre a nossa vitória depende da presença real de Cristo. O quarto ponto, a nossa vitória depende da nossa apetite pela palavra. O quinto, a nossa vitória depende da proteção do sangue de Jesus. E o sexto, a nossa vitória depende da eficácia da oração. E o sétimo, a nossa vitória depende do poder do Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre esses 7 tópicos que falam a respeito de vitória. E nós precisamos saber, aleluia, como nós temos na nossa introdução, entendeu? A Bíblia nos afirma que somos mais do que vencedores em Cristo. Quais são os principais segredos da nossa vida vitoriosa? Sabe que a vida, tudo depende de cada um de nós. Estamos nessa manhã a respeito justamente da nossa missão, a missão da igreja de ganhar algo para o Senhor. E nós precisamos sempre estar conscientizados a respeito de tudo que nós vamos fazer, porque nós sabemos que é a salvação. A salvação é a mesma forma que eu posso dizer assim, eu quero um carro, eu preciso comprar um carro. E alguém disse assim, eu vou te dar um carro. Então, tem um carro, entendeu? Mas o carro sabe que tem que ter manutenção, tem que ter o combustível, tem que ter pneu, tem uma série de coisas para que nós possamos, assim, aplicar nos recursos para nós usufruir do direito otorgado. E a salvação não é diferente. Nós precisamos, nós ganhamos uma coisa, então precisamos de aprimorar. Como se for criar uma pessoa em uma casa, mas a casa está ainda em obra ou em reforma, eu preciso aplicar os meios para me alcançar, entender os usufruir do direito otorgado. E a salvação, ela não é diferente. Comparamos a respeito da vitória, aleluia, da nossa vida espiritual, nós precisamos aplicarmos recursos para nós alcançar o objetivo. Porque, aleluia, principalmente, irmãos amados, na época que nós vivemos, como diz o apóstolo Felipe, a última hora. Os sinais, além do cumprimento da palavra, o que mais nós esperamos, então nós temos de preocupar, aleluia, e procurarmos encontrar na Bíblia os nossos recursos, condições, aleluia, de nós ser vitoriosos com a palavra de Deus, isso é escrita, e nós somos mais do que vencedores. Cadê o texto pode vir nessa manhã, entendeu? Nós vamos ver todo o requisito realmente de Deus, propondo realmente que Ele tem o poder e
tem tudo para que nós sejamos felizes. Agora, depende de nós aplicarmos recursos. Vamos supor, a pessoa quer fazer uma faculdade, aí não tem a condições dele, não tem, por exemplo, pagar a faculdade. Mas chega alguém perto dele e diz, olha, eu pago a sua faculdade, mas agora ele precisa estudar, é preciso ter recurso para ele poder chegar até a faculdade, então ele tem que calcular com todos os gastos no compromisso para atender o objetivo. Então a salvação em Cristo não é diferente, nós simplesmente aceitar levantar a mão e aceitar a Cristo e ter aquela forma rotineira, quinto, domingo, algum dia mais, e nós procuramos, irmãos amados, isso é fazer a obra de Deus, mas para saber, para nós alcançar o nosso objetivo. Porque Paulo deixou bem claro, aleluia, para que o seu trabalho não seja vão. É preciso trabalhar com objetivo e todos nós precisamos estar mergulhando realmente na palavra de Deus. Aleluia, a irmã Elza, né, testemunhando aqui a respeito, como é bom ler a Bíblia, e é maravilhoso, porque a Bíblia é para nós o alimento, ela é luz, ela é tudo para nós. Mas o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 10, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos ler a Bíblia também, cada um de nós colocar um propósito no coração, conforme a nossa irmã Elza, ler menos 2 capítulos todo dia, entendeu? E também orar menos 40 minutos todo dia. Aleluia. Se você não tem tempo de orar 40 minutos, ora 20, ora 10, depois orando. Quantas vezes eu, na empresa que eu trabalhava, e o meu horário era um pouco mais estendido, saía de casa às 3h30 da manhã, entendeu? E direto, chegava diretamente para a igreja, e ia domingo todo dia, às 11 horas. Então, muitas vezes, quando os povos dão um pouco assim, eu estava no meio da empresa orando, porque Deus sempre dá oportunidade para que nós aproveitamos ou venha administrar o nosso tempo. A razão é que muitas vezes perdemos tempo com coisas banais, entendeu? E esquecemos de aproveitar o tempo que Deus tem dado para nós orarmos, entendeu? Falar com Ele, nós falamos que quando nós abrimos nossa Bíblia, é Deus falando para cada um de nós. E quando nós estamos orando, porque nós estamos falando com Deus. Então, o primeiro ponto, irmãos amados, que nós vamos falar a respeito da nossa vitória, depende da medida da nossa fé. E Paulo escreveu no capítulo 12, o versículo número 3, ele disse, eu digo a cada um que não sabe mais do que convém saber, mas sabe conforme a medida da fé. Todos nós temos nosso limite. Aleluia. Eu vejo que muitas pessoas querem me imitar para louvar a Deus, mas não tem o dom para louvar a Deus conforme. Mas então, uma vez eu Juarez, lá, já quase me imita na música, entendeu? Mas cada um, irmão amado, é conforme a medida da fé. Amém? Então, tudo, irmãos amados, nós fomos chamados, porque um recebeu 30, outro recebeu 60, outro recebeu 100. Mas que todo recebeu talento. Agora, por respeito da salvação em Cristo, então nós precisamos de estar na posição que Deus colocou cada um de nós. E o versículo de número 3, que eu vou agora, Paulo está dizendo, Romanos capítulo 12, versículo 3, está dizendo, porque pela graça me é dada, e digo a cada um dentre vós que não sabe mais do que convém saber, mas que saiba conforme, com temperança, conforme a medida da fé. Todos nós, irmãos amados, temos um equilíbrio, porque a nossa vida ela está direcionada, ela está justamente bem equilibrada e ela está, irmãos amados, no controle de Deus. Então, nós nunca devemos sempre comparar a respeito da nossa vida espiritual, nós temos que estar na posição que Deus quer. E cada um de nós tem um sonho, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós quer alcançar o objetivo. Então, na vida espiritual, mas não é nada como nós queremos alcançando. Quando a irmã Miriam que orava para que Deus desse uma resposta a resposta foi diferente. Mas aí, conforme Paulo disse, nós temos que ter, como diz o Paulo, que nós, o cristão, é de viver por fé e não por vista. Deus está um plano na vida de cada um de nós. Aleluia. Agora, a primeira coisa que nós temos é lá, é pela nossa vida espiritual, procurar sempre estar na posição que Deus requer de cada um de nós. Porque as demais coisas, irmãos amados, como Paulo disse, aleluia, dizendo, não tentando nós pelas coisas que se vê, mas aquilo que não se vê, porque aquilo que
nós vemos somos transitório, é temporário, mas aquilo que nós não se vê, essa só é eterna. Então, não é a primeira coisa que nós precisamos, irmãos amados, é estar vivendo pela fé. Então, colocar no nosso coração com o propósito que nós vamos alcançar, o nosso objetivo, vamos alcançar, sempre treinando, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 1, dizendo: bem-aventurado os que trilham em caminho reto e andam na lei do Senhor. E o versículo de número 6 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, tudo que nós fizemos tem que ser por fé. Aleluia. E não por vista, porque assim o nosso trabalho não vai ter êxito no nosso trabalho. Então, nós temos que trabalhar com objetivo, sempre administrando o nosso tempo, e ele reconhece, ele valoriza. Ele valoriza porque isso, irmãos amados, é igual nós, a vida espiritual, ela é a vida material é uma sombra da vida espiritual. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu queria ter um bom salário para ter uma vida equilibrada. Irmão, ganha muito não resolve. Aleluia, que resolve você saber administrar o pouco que ganha. Porque eu vejo quantas pessoas, aleluia, que tem um salário elevado, mas vive uma vida completamente complicada. E talvez o que ganha pouco, ele vai administrar, vai viver, colocar na posição de acordo e é determinado ou a sua posição. É a vida espiritual. Então não é que tem que fazer muito. Aleluia, a vida espiritual, aqui nós devemos fazer certo com objetivo. Aleluia, porque Deus requer de cada um de nós o que? É fidelidade e sinceridade. Ser fiel no tempo que Ele tem dado, aleluia, para que nós encerramos, aleluia, pelo nosso altar, para ser os verdadeiros adoradores de Deus. Segundo ponto, irmãos amados, Hebreus capítulo 11, todos sabem, versículo 1, que a fé é um firme fundamento das coisas que você vê, mas é aqui que nós esperamos, né? Então, aleluia, todo concitante a vida espiritual é uma questão de fé, aleluia, já contemplar as maravilhas que Deus tem colocado para cada um de nós, aleluia, e além da nossa visão, crer já então que nós estamos tomando força da nossa bênção. Isso é o objetivo, isso é uma questão de firmeza, constância e perseverança para nós alcançar o nosso objetivo. E dentro dessa, o versículo de número 6, do capítulo 11 de Hebreus, está dizendo que aquele que aproxima de Deus, esse que crê que Ele existe, e Ele é o galardão dos que buscam. Ele está dizendo agora, aquele que vai recompensar, aleluia, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Isso é o nosso objetivo, e assim procedendo, aleluia, para que naquele dia nós sejamos, aleluia, bem-sucedidos, que recebemos o convite, como está escrito para o povo judaico. Aleluia, onde ele está dizendo, estendendo a sua mão, diz que é vindo que Deus está preparado, o reino de Deus desde a fundação do mundo. Né? Isso é o dever de cada um de nós, naquele dia ser bem-sucedido. E no capítulo de número 5, versículo 4, da primeira epístola do apóstolo João, está dizendo: quem pensa o mundo se não é nossa fé? Então, todo o nosso objetivo, nós precisamos, irmãos amados, pôr a nossa fé em prática. E essa falta de fé, muitas vezes, a falta de convicção, ou a falta de dedicação à palavra, porque a palavra é para nós ler, crer e obedecer. Se a palavra está escrita, irmãos amados, que é essa promessa para nós temos que tomar posse. Não, eu creio, eu posso até não conseguir minha bênção hoje, mas amanhã ela vai chegar. E amanhã não chegou hoje, mas amanhã vai chegar. Aleluia, primeira, constância. Aleluia, mas muitas vezes, hoje eu pedi, minha bênção não chegou, já fico motivado, e Deus não agrada. É que nós confiamos, porque Ele é o Deus da providência, Ele tem o poder, Ele tem o domínio, aleluia, o que Deus não pode fazer. Aleluia, quando nós lemos esse texto no capítulo 8, versículo 31, irmãos amados, do qual nós lemos aqui no início, do versículo 31, versículo 39, a descrição é justamente da vitória. Agora pergunta, por que nós vivemos justamente a margem da bênção
graça e não tomamos posse da bênção, porque isso que nós falamos a respeito a nossa vitória. Depende, 7 pontos que falam a respeito da nossa vitória. Então, o segundo ponto, aleluia, já foi 15 minutos, né? Vai ser difícil, né? Aleluia. O segundo ponto, a nossa vitória depende do grau da nossa comunhão com Deus. Aleluia. É comunhão com Deus, irmãos amados. Isso não é difícil. Nós temos exemplo, por exemplo, do patriarca Enoque. No capítulo 5, versículo 24 de Gênesis, está escrito que Enoque foi um sujeito da mesma paixão do que nós, mas andou em nós com Deus. Aleluia. E para isso, Deus tomou para si o quê? Para não provar a morte. Então, a comunhão com Deus, nós precisamos estar constantemente andando com Deus. E ver como andar com Deus? É sempre estar orando, sempre meditando a palavra, sempre estar louvando, ocupar a nossa mente com Deus. Fazendo assim, irmãos amados, dizer que o Moisés deixa ali, aleluia, sempre nós devemos estar, porque Cristo, ele entra na porta que nós abrimos. Mas o adversário entra na porta que esquecemos de fechar. Então, todos nós precisamos estar sempre vigiar. E na palavra que nós temos que vigiar e orar para que não caia em tentação. Então, nós precisamos ter um compromisso, essa comunhão com Deus, aleluia, que nós vamos justamente alcançar o testemunho que agradou a Deus, conforme nós. E por isso nós estamos aguardando o arrebatamento, a volta de Cristo para levar para a sua glória. Então nós precisamos ter essa mesma convicção, nós temos que ter essa mesma atitude, essa mesma, irmãos amados, a coragem e reconhecer que em tudo nós estamos na dependência do Senhor. Então, no capítulo 15, o versículo de 1 ao versículo 7, do Evangelho segundo o apóstolo João, nós vemos a colocação do próprio Jesus Cristo. Jesus está dizendo: eu sou videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Aleluia. Então, à medida que ele está sabendo que Cristo é aquele que, o lavrador, o agricultor, aquele que cuida da planta, ele prepara a terra, ele cuida daquela planta para que ela produza fruto. E não é diferente. Quem cuida de Cristo é o Pai Celestial. E Jesus é aquele, ele cuida. No versículo número 6, e nós vamos comentar os 7 versículos, assim, primeiro e o 7, e no versículo 7 dizendo: eu sou a videira e vós a vara. Quer dizer, eu sou o tronco e vocês são o galho, e sem mim nada podeis fazer. Então todos nós precisamos tratar de cada com Cristo. Aleluia. Com essa ligação com Cristo, nós cada dia mais, irmãos amados, ter o desejo de estar sempre meditando na palavra de Deus. Então, o desejo sempre estar louvando a Deus, orando e reconhecer que nós estamos aqui, foi Ele que deu a vida para tocar nesse direito. Aleluia. Então, nós precisamos estar ligando, porque toda questão de ordem a respeito da nossa vida de cristão está com Cristo, porque foi o único que estendeu a sua glória, desceu a escadaria da humilhação, entendeu? Para entregar seu corpo, aleluia, para ser crucificado, para tocar o direito de vida eterna, que todos nós estávamos completamente, como diz o profeta Isaías, que o mundo se tornou um imenso rebanho e pastor, cada um caminhava pela sua imaginação, seu querer, a sua vontade, mas Deus olhando para o céu abaixo e viu a situação da humanidade e viu que nenhum, através dos profetas, dos homens, dos senadores, dos sacerdotes, não teve como, aleluia, ele pagar ou justamente pagar essa dívida que nós, através do pecado, pecamos, perdemos completamente a comunhão com Deus, distanciando de Deus, mas Deus usou de misericórdia, enviou o seu Filho e nos resgatou. Então nós temos essa ligação com Ele, porque reconhecer em tudo nós somos devedores a Cristo. Aleluia. Então essa comunhão, por isso ele disse: olha, eu sou videira, entendeu? E quais a vara? Eu sou videira, vocês são galho, entendeu? Então quando o galho sem estar ligado ao tronco, ele tem como produzir fruto? Justamente não tem como produzir fruto. Mas quando o galho está ligado ao tronco, entendeu? Isso vai dar fruto, porque justamente o lavrador, ele vai cuidar daquela planta, vai cuidar daquela árvore, ela vai produzir muito fruto. É assim a nossa vida.
diz a palavra, lá no capítulo, só número 1, está dizendo no versículo 1, está primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem assenta na roda do escarnecedor, mas tanto que ele tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, porque ele diz no versículo 1 e 4, pois ele será concernente a uma árvore plantada junto do ribeiro de água, aleluia, qual mante as suas folhas verdes, dá seus frutos à estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Entendeu? Promessa de Deus sobre nós. Agora perguntando, por que a coisa é ao contrário? Aí que vem sempre a palavra. O que é questiona? Dos seus próprios. Aleluia. Porque, irmãos amados, o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 17? Você pode fazer o bem, e não faz, comete pecado. Entendeu? Se eu posso ter uma vida de educação, então, irmãos amados, não deixe que nós, aleluia, seja dominado pela incerteza, pela dúvida, pela incredulidade. Tudo isso nós, aleluia, reconhecemos Ele tem um poder para libertar. Quando falamos em fé, irmãos amados, você vê quantas vezes a falta de fé faz que nós perdemos a bênção. Tem pessoas, irmãos amados, que colocam dificuldade, justamente na vida financeira. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, e passa ano e vem ano passando, a coisa continua a mesma coisa. Ele talvez não contribui porque tem medo de faltar. Aleluia. Ele não tem equilíbrio no seu, na sua vida financeira, e o dinheiro some cada dia mais. Aleluia. E talvez ele trabalha tanto, quer juntar dinheiro. Eu tenho uma experiência disso. Entendeu? Que muitas vezes nós temos aproveitado as oportunidades na vida material, mas não se resolve nada. Eu só numa empresa, entendeu? Aí todo fim de semana eu trabalhando, que é na escola unical. O que acontece? Então, quando eu recebi o relógio, tinha cordão, né? Mas ali, uma geladeira queimava, um telão queimava uma coisa, menino doecia, aquele dia lugar mais subia tudo. Parei um pouquinho, acho que eu estou dando tapa no vento. Parei, entendeu? E justamente, aquele dia que eu ganhava nem por justamente, colocado justamente na posição que realmente, pensando nos meus recursos para que conseguia, não alcançar o objetivo. Então voltei o meu compromisso com a obra de Deus. Aleluia, menino, não doeu seu mais, nada queimou, porque, irmãos amados, a Bíblia diz que vem a tua mão, faça conforme a sua força. Todos nós precisamos ter equilíbrio e pensar que o Deus que nós servimos, do pouco se torna muito. Agora quer saber de nós, a sinceridade, a fidelidade, aleluia, porque hoje, quantos e quantos, irmãos amados, talvez quando a Bíblia diz que nós temos que buscar, aleluia, parece que o versículo está ao contrário. A verdade que nós buscar o Senhor, entendeu? Buscar no capítulo 6, versículo 33, vai já o apóstolo Mateus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Mas para buscar primeiro pelos interesses, para depois a justiça de Deus. Nós aí me lembro de um versículo que o nosso irmão querido Elias louvou ao Senhor. Cristo não manda que nós subimos mais, mas olhamos para o mundo descendo mais, subindo e descendo, nunca chegaremos. Talvez nós valemos a coisa, alcançando vitória, mas também o Deus tem um plano para nós. Se Deus chamou para nós, porque tem um plano na vida de cada um de nós. Então a Bíblia diz, olha, não sabe mais do que convém saber, mas faz com temperança, conforme a medida da fé. Essa fé justamente que nos leva, irmãos amados, a licenciar para que nós tenhamos essa plena comunhão com Cristo, andar com Deus, de cada videira verdadeira de Cristo, não olhando nem para um lado nem para o outro, mas confiando na sua vitória, aleluia, na posição que Deus tem colocado, o que vem em tua mão, faça conforme a sua força, porque Deus quer saber de quantidade, Ele quer saber de fidelidade e sinceridade. Isso que Deus requer de cada um de nós. Então, outro ponto, estou sendo bem rápido, o pessoal atinge, né? Não, 3 pontos. Amém. Terceiro ponto. A nossa vitória depende da presença real de Cristo. Outro objetivo. No capítulo 18, versículo 20 de Mateus,
Mateus, ele está dizendo, tudo que concordarem aqui na terra, será concordado. Onde dois se concordarem, será concordado no céu. Entendeu? Mas a primeira coisa, vamos ver o versículo 19. Entendeu? Vê o versículo 19 que diz para nós. Mateus capítulo 20, não que eu li? Aleluia. 18, 20. Versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí ele está no meio dele. Nós estamos falando sobre isso. Entendeu? Primeira coisa, todos nós, irmãos amados, tem que saber que nós temos um lugar oficializado para a adoração. Nós precisamos saber, irmãos, sempre que Deus quer de nós o quê? Uma união. Que nós sejamos unidos, aleluia, sobre uma causa, qualquer objetivo. Então, onde a igreja, nós falamos aqui também esta manhã, entendeu? Que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos membro individual. Parece que hoje, olha o que nós lemos. Primeiro versículo 19, né? Também vos digo que se dois, então está dizendo que nós não é individual. Sempre nós temos pessoas, irmãos amados, para estar juntos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma atitude, aleluia, para adorar a Deus, aleluia, não como nós queremos ou pensamos, mas tudo, irmãos amados, a palavra de Deus nos ensina como nós temos que nós falamos. Então, Deus quer que sempre nós estamos aqui unidos. Versículo de número 20, aleluia, o versículo de número 20, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí está ele no meio dele. Então, ele sempre convida nós, porque hoje tem agora coisa até alguma colocação, não, irmãos, olha, eu vou num monte, eu vou, não, mas não vai orar na igreja, aleluia, vamos orar sobre o objetivo, então convidamos todos, e quando a igreja se mobiliza, aleluia, o corpo de Cristo se mobiliza para pedir a Deus, como está no versículo número 7, aleluia, no capítulo 15, versículo 17, ora, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserem, não será feito. Entendeu? Porque Deus quer nos operar onde há união. Porque todos nós estamos na dependência de Deus. Foi Ele que nos comprou, Ele que deu essa oportunidade, Ele que deixou a palavra para que diligentemente nós observamos, entendeu? E não só no meio, nem somente o observador, é aquilo que eu sempre uso dizer, que a Bíblia é para nós ler, crer e obedecer. Se Ele falou para nós, então é resultado. Deixa as minhas opiniões, as minhas atitudes. Não, se Deus falou para mim, eu estou na posição certa, eu tenho que receber. Entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece, chamam para a mobilização dentro da união, tem que ter um dito popular, tem que ter união para a força. E quando nós unimos, irmãos amados, um só propósito, comove o coração de Deus. E essa união, esse propósito, essa atitude, muitas vezes o adversário quer distorcer, pensa que a coisa como eu acho, não. O verbo de Deus não tem aquilo que eu acho, o que penso, o que não. É assim, está escrito, é para cumprir. Tudo está programado por cada um de nós. Então, não temos essa de pensar que acha assim, pensar, não, está aqui escrito, é para nós, se mobilizar e aceitar e obedecer a palavra, e assim a nossa vitória, aleluia. O terceiro ponto, aleluia. Eu só posso falar, irmãos amados, dentro do assunto. No primeiro tópico, que é a respeito da medida da nossa fé, tem 6 referências sobre a vitória que depende do segundo grau da nossa comunhão, entendeu? Tem 13 referências, entendeu? O terceiro ponto que nós vamos falar, nós falamos agora, sobre a presença real de Cristo em nossa vida, entendeu? Tem 8 referências, mas o tempo não dá para não falar nenhuma, então está tudo bem, graças a Deus, né? Por isso, já vamos falar para o ouvido, que aqui para continuar. Amém? Aleluia. Então, vamos falar mais um ponto aqui, já estamos terminando. Deus vai colocar para falar depois, entendeu? A nossa vitória depende do nosso apetite pela palavra. Amém? Aí, irmãos, ela está bem sucedida, né?
gente estudando aqui a palavra, mas vamos falar, vai ter esse mundo que fala, como é bom estudar, como é bom ler a Bíblia, como é bom orar, ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida, irmãos amados, porque comunhão é isto, nós quer ouvir e quer falar, entendeu? Então isto que é comunhão com Deus, e nós, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, e quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus falando para nós, isso é comunhão com Deus, aleluia. Mas se eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, como é que está a comunhão? Como é que está a situação? Está bem fraca, né? Entendeu? Então, isto que é comunhão, aleluia, ter o prazer na lei do Senhor, meditando na palavra de Deus, aleluia, e também orando, como diz o apóstolo Paulo, orando em todo o tempo, corações sobre todos são. Então, depende de cada um. Então, o apetite pela palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 3, que é a Apocalipse. Ele está dizendo, bem-aventurado que ouve, entendeu? E bem-aventurado que lê. Então, aquele que não sabe ler, não tem nenhuma justificativa, mas ele é bem-aventurado que ouve. A minha sogra, não sei se alguém aqui conheceu minha sogra, uma pessoa que não tinha, não sabia nem se não morre, mas que ela tinha de versículo decorado. Ela pregava como uma pessoa que sabia ler, entendeu? Citando versículo um em cima do outro, porque ela ouvia, prestava atenção e aprendia. Então, bem-aventurados que lê e é bem-aventurados que ouvem, entendeu? E guardam o conhecia desse livro. Então, no capítulo 4, e o versículo 4 de Mateus, adianta você só ali com carinha quadrada de Cristo, entendeu? Desafiando justamente a atitude ao pé de Cristo, ele disse, olha, tu és o Filho de Deus, Pai que são peças como. E o versículo 4 diz, olha, não só é do bom, mas se vive de toda a palavra de Deus, entendeu? Então, se nós, a palavra de Deus, irmãos amados, ela é um alimento para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus que ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, irmãos amados, é uma busca que nos conduz à vida eterna. Então, se nós não tivermos o apetite pela palavra de Deus, o interesse pela leitura da palavra, pelo aprendizado, não é só a leitura, é o aprendizado da palavra de Deus. Como nós vamos alcançar o objetivo? Nós chegamos num lugar, qual que nós desejamos sem saber o plano vai. Então, a palavra de Deus, quando ela busca, nos conduz, irmãos amados, como nós devemos fazer para chegar ao alvo que nós queremos, que é as mansões celestiais para morar com Cristo. Fazendo assim, nós vamos ser bem-sucedidos. No capítulo 2, versículo 2 de 1 Pedro, entendeu? Então, vai ver o versículo 1, está dizendo, deixando toda malícia, todo regimento, toda murmuração, toda vaidade, e desejai virtuosamente como menino o leite racional, não falsificado. Entendeu? Então, é o dever de cada um de nós desejar, irmãos amados, o alimento sólido que é a palavra de Deus, ter prazer de estar continuamente sendo lendo a Bíblia. É um compromisso, tem que ter um compromisso. Não estou aqui soltando, mas se eu não puder ler a palavra justamente até na hora que eu venho para a igreja, mas quando eu volto no culto, a primeira coisa é fazer o compromisso que eu fiz com Deus. 2 capítulos dia ou mais, né? Isso é 2 capítulos mínimo. Se eu puder ler mais, ter mais tempo, eu vou ler mais, entendeu? Por exemplo, aqui, essa aqui já li 2 vezes, essa aqui fica aqui, a outra já li umas 5 vezes. Eu até li também umas 5 ou 6 vezes. Não li muito não, porque eu não leio por tarefa, eu leio para aprender, entendeu? Então, isto é o nosso dever sempre, irmãos amados, que é o apetite. Então, desejai, entendeu? Como menino, porque assim a criança necessita do leite para sobreviver, então nós necessitamos da palavra para também sobreviver adiante no mundo conturbado que vivemos, principalmente agora, entendeu? Isso está escrito, vamos ficar necessidade, onde nós vivemos numa tribulação de religião, de cada um, irmãos amados, usar de uma forma tal, entendeu? Então nós precisamos ter maturidade, entendeu? Justamente para pegar a palavra de Deus e ter ela como regra de fé e prática. Isso que nós devemos estudar, entendeu? E sempre procurar aprender com aquele que tem um compromisso com Deus. Então, Pedro diz que nós devemos desejar como menino. No capítulo 12 de Hebreu, capítulo 4, versículo 12 de Hebreu,
o que os escritores hebreus dizem, a palavra de Deus é viva e eficaz, entendeu? E mais penetrante que o espada de profundo. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito para discernir, juntas e medulas, discernir a intenção de cada coração. Então, vê que a palavra de Deus para o cristão tem que ter primazia em nossa vida. Se nós, irmãos amados, não tiver essa primazia, então nós perdemos a vitória. Aleluia. Versículo é o quinto ponto. Vitória depende da proteção do sangue de Cristo. Amém? Pode passar 5 minutos? Pode passar 5 minutos? Amém? Primeira coisa, é da nossa vitória depende da proteção do sangue de Cristo. Primeira coisa, é no capítulo 1, versículo 7, da primeira epístola ao apóstolo João, está dizendo, se nós andamos na luz, ou mesmo na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Entendeu? Então a primeira coisa eu tenho que estar em comunhão com Deus e comunhão com o meu semelhante. Não é pensando que eu estou orando, eu estou lendo a palavra, mas porém eu estou odiando, estou criticando e não reconhecendo. O Paulo falava sobre isso aí, como amado, a necessidade que nós temos para cumprir o nosso dever. Isso é uma necessidade de reconhecer que Deus espera por cada um de nós. Aleluia! Eu falando a respeito da minha fragilidade, eu já tenho me despedi aqui, eu falei que Deus precisa, mas eu preciso mais de Deus que precisa de mim. Aleluia! Porque eu dependo de tudo e eu dependo dele. Porque se ele não me dá força, saúde e condições, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Então, a primeira coisa, nós temos que colocar na dependência, que em tudo nós dependemos de Deus. Olha o que nós falamos aqui. Primeiro ponto nós falamos, a nossa vitória depende do dia da fé. Segundo que nós falamos, a nossa vitória depende do grau da nossa comunhão com Deus. Terceiro ponto falamos, entendeu? A nossa vitória depende da presença real de Cristo. Entendeu? E o quarto ponto, nós vamos falar agora sobre, o quarto ponto foi o apetite pela palavra. E agora, o quinto ponto, entendeu? Do sangue de Cristo. Então, a primeira coisa nós temos que ter comunhão com Cristo. Porque essa comunhão com Deus e nossos semelhantes, isso dá. Porque nenhum vai dizer que eu amo a Deus se não ama o próximo. E não tem condições de amar o próximo e amar a Deus. Porque os dois vivem, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por nós mesmos. Se nós assim fazemos, nós estamos na posição certa. Aí nós estamos na posição de falar com Deus e nos ouvir. Por que a razão é? Quem diz o profeta Isaías? No capítulo 59, versículo 2. A mão de Deus vem colhida para que não possa salvar. Nem tão pouco seus ouvidos entraram para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação dentro da criatura e do Criador. Então, se nós lemos a nossa história no capítulo 12 de Êxodo, versículo 7, entendeu? Quando os israelitas saíram do Egito, que Deus decretou da última praga, entendeu? Que se não permitisse que esse liberasse o povo sair, entendeu? Então vinha a praga com matar todos os primogênitos. Mas ele deu o resultado. Então, que avisa Moisés, ela fala com o povo Israel que mata o cordeiro. Entendeu? Mata os cordeiros, se a família for pequena, então, mata o cordeiro. O objetivo é matar o cordeiro preparado. Entendeu? E o sangue asperge na porta. Entendeu? Então, quando viu o espírito da portandade, passará sobre a casa, porque ali na beira do povo ali, recebeu sua ordem, aspergiu a número da porta e passará por cima e não haverá praga de mortandade. Então, o sangue de Cristo, irmão amado, nós estamos na proteção, debaixo da proteção do sangue de Cristo. Aleluia, ele que nos guarda, nos purifica de todo pecado e iniquidade. Então, todos nós precisamos, irmãos amados, estamos, entendeu? Então, essa é eficaz, essa do sangue, né? Aleluia. Então, nós precisamos estarmos justamente dentro dessa posição coberta pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo aqui nos limpa e nos purifica de todo pecado e iniquidade, entendeu? Então nós precisamos estar crendo que o sacrifício de Calvário para nos otorgar direito de salvação. Agora, por que derramou o seu sangue? É justamente que o sangue nos purifica de todo pecado. No capítulo 12, o versículo 14, 12 de Hebreus, está dizendo
que segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, em tudo, irmãos amados, a nossa chegada, a aproximação de nós a Deus é através do sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado e iniquidade. E no capítulo de número 1 Pedro, capítulo de número 1, entendeu? Capítulo 1, versículo 2, 19, vamos ver esse texto aqui. Aleluia. Glória a Deus. O irmão está me entendendo? Estou parando muito rápido, ainda não estou entendendo. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que fosse retratada a vossa vã maneira de viver, por tradição, mas recebeste dos vossos pais, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro que fosse retratada da vossa vã maneira de viver, que por eleição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável, ele que nos purificou de todo o pecado, de toda a iniquidade, e separou para si um povo de boa obra. Então, sabendo que o nosso foi comprado com preço incalculável, e foi com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente valorizar. Nós estamos, irmãos amados, acreditando nessa obra, justamente que nós estamos aproximando de Deus. Então, vamos agora ao segundo ponto rápido, para ver se chega ao objetivo. A nossa vitória depende da eficácia da oração. Eu sempre falando, o que é oração? Fala com Deus. O que é o significado da oração? Profunda comunhão com Deus. O que é a eficácia da oração? Nós vamos para a primeira coisa, irmãos amados, um versículo muito conhecido, vamos falar sobre ele, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Muito versículo. É a primeira eficácia, entendeu? Hoje nós estamos falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha face, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Primeira coisa, tem de reconhecer a soberania de Deus, que nós somos, irmãos amados, considerados como pó, erva, coisas transitórias, passageiras, entendeu? Reconhecer a soberania de Deus. Então nós precisamos saber que Deus só trata com cada um de nós em plena justiça e santidade. Então nós temos que parar duas vezes e pensar, aleluia, a respeito, irmãos amados, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, entendeu? A honra e o privilégio que nós temos, que o Senhor nos deu, para que nós tenhamos a liberdade para falar com Ele. Quem de nós pode chegar, irmãos amados, e falar com o governador direito? Um sujeito a mais. E muito mais o nosso Deus, só parar e pensar. Um Deus, irmãos amados, que só pela palavra fez o céu e a terra e a todas as coisas que nós contemplamos, maravilha, só pela sua palavra, e dá o direito para nós estar, aproximar, como tem o profeta, o escritor de Hebreu, temos ao dia, irmãos amados, para apresentar a Deus. Entendeu? Nós temos um Deus, um sacerdote que está intercedendo. Agora nós não precisamos hoje intermediário, nós temos liberdade para a gente chegar diante de Deus. Aleluia. Então nós aí precisamos saber sobre essa eficácia da oração. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, vai dizer, clama em alta voz e anunciei de ele, coisa grande e firme que não sabe. Então todos nós precisamos ver que quando nós clamamos, Deus, irmãos amados, aleluia, vai nos revelando para nós a sua vontade. Certo ponto. Aleluia. A nossa vitória depende do poder do Espírito Santo. Falamos sobre isso hoje no capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Então toda obra, toda nossa, irmãos amados, aleluia, atuação,
nós dependemos do Espírito Santo, porque Ele está, que está em ordem, respeito, irmãos amados, e organização de nossa vida espiritual se conversa com o Espírito Santo. Então nós dependemos justamente do poder, aleluia, do Espírito Santo em nossa vida. E o versículo 5, capítulo 5, versículo 18, Paulo está dizendo: orar em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito por todos os homens. Então, nosso dever está sempre orando e sempre, irmãos amados, confiando nas bênçãos e na misericórdia de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Foi muito rápido essa alcançar o objetivo, mas na próxima ocasião nós falamos com mais tempo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, querido. Desculpa o tempo que eu passei, mas foi pela